Esse é um dado que está num alerta feito durante este mês de março. O maço azul marinho, que tem o câncer coloretal como um dos pontos a se observar na nossa saúde. Para a gente entender um pouco mais sobre esses números, sobre a preocupação com esses dados e principalmente com o cuidado no nosso corpo, nossa convidada já na linha para conversar conosco e certamente trazer muita informação para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, é a doutora Gisele Rocha, médica oncologista do Grupo Sonhe. Doutora Gisele, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui na Rádio Bandeirantes, falando de um tema que é tão assustador, né? E tão alarmante, e que é tão importante conversar sobre ele e como a gente evitar que isso aconteça. Uma coisa curiosa aqui, um dado curioso, doutora, desses números do INCA, apontam que as maiores taxas de incidência se concentram nas regiões sul e sudeste. É em função de ser uma população maior ou tem algo a ver com as características regionais, com a vida que a gente leva nessas regiões? A nossa forma de vida tem a ver com a incidência do câncer? Tem. Não só o câncer de cólon, mas vários cânceres, eles têm relacionado aos tipos de vida que se leva. A gente tem, inclusive, cânceres que são mais comuns em países mais pobres e tem cânceres mais comuns em países mais desenvolvidos, justamente pelos tipos de alimentação que eles têm. O câncer de colo, ele tem uma associação muito grande com ingestas de produtos concentrados, com produtos industrializados, embutidos, enlatados, muita carne vermelha. Então, a gente sabe que isso está muito relacionado, às vezes, ao consumo aqui na região sudeste, fast food, por exemplo, e que isso vem, são tipos de restaurantes, por exemplo, que tem há bem mais tempo aqui no Nordeste, aqui no Sudeste, né? Nath Então, Luquezzi, tem que lembrar disso. é sempre importante, então, esse alerta com alimentação também. Nath Luquezzi, doutora Gisele Rocha, médica oncologista do Grupo Sonhe, nossa convidada nesta segunda-feira. Bom dia, doutora. Quem não tem sintomas, quem não apresenta sintomas, deve se preocupar também? Ela é uma doença silenciosa, assim como a maioria dos cânceres? É por isso que o câncer de colo, ele tem uma indicação bem plena, assim, a gente conhece bem do rastreio da colonoscopia, né? O SUS, ele orienta uma colonoscopia a partir dos 50 anos de idade, mas hoje já várias sociedades já recomendam que isso seja um pouco mais cedo, que a partir dos 45 anos de idade, tanto homens quanto mulheres, eles já realizem colonoscopia. O intervalo de cada colonoscopia vai ser dependendo do que vai ter o achado. Às vezes você tem um pólipo e precisa repetir a colonoscopia a cada 3 anos. Ou se você tem uma colonoscopia que está super bonitinha, não tem nenhuma alteração, você repete a cada 5 anos. E a colono, ela deve ser feita até os 75 anos de idade. Então, por ser uma doença silenciosa, e a gente na colonoscopia, a gente às vezes pega lesões precursoras, que ainda não são câncer, a gente tem uma chance muito grande de o paciente nem desenvolver o câncer, né? Que é diferente um pouco, por exemplo, da mamografia, que a gente só pega a lesão que já é cancerígena, né? Já é câncer. E a gente faz o diagnóstico precoce. Na colonoscopia, não. A gente faz o diagnóstico antes, às vezes, dessa lesão virar uma neoplasia. Doutora, me corrija se eu estiver errado. O câncer coloretal, ele é um tumor maligno que fica entre o cólon, ou seja, o intestino grosso, e o reto, correto? Ele, na verdade, é porque a gente chama de câncer cólon e reto, por isso que chama de cólon retal. Então, a gente pega o câncer desde ali do cólon transverso, delgado, até o reto todo. Na colonoscopia, por exemplo, a gente consegue ver. É porque a gente diferencia um pouco câncer de cólon e câncer de reto, que já é aquela parte, uma parte mais fixa do cólon, que já é perto do ânus. Mas todas essas doenças são bem parecidas. Sangue nas fezes pode ser um indicativo de que tem algo ali nesse caminho que possa ser um câncer? Pode.
A gente sabe que sangue nas fezes é muito comum em doença hemorroidária, que não é câncer, tá? Mas todo paciente que tem sangramento nas fezes, sangramento vermelho vivo, ou um sangramento principalmente sangramento mais escuro, e que ele está misturado às fezes, sempre tem que ser investigado, e o paciente sempre tem que procurar um médico, seja um proctologista, seja seu médico clínico geral, para informar sobre isso. Sempre vai ser necessário um tratamento que depois esse paciente precisa de uma bolsa de colostomia ou não necessariamente? Existem outros artifícios, outros tratamentos? Não. Assim, quando a gente descobre um câncer em estágio inicial, né, precoce, que é a meta, né, do rastreio, na maioria das vezes não vai precisar de uma bolsa, de uma ostomia, né? A gente precisa fazer essas derivações, às vezes, quando, no momento da cirurgia, o cirurgião não se sente confortável, não acha seguro já fazer a anastomose, ou seja, ligar as duas partes que sobraram. Porque, às vezes, essa doença já está muito avançada ou tem algum quadro infeccioso associado. Mas isso não é parte do tratamento do câncer do colo. É, às vezes, uma consequência da cirurgia, mas a maioria dos pacientes não vai precisar disso. Nós estamos conversando com a doutora Gisele Rocha, médica oncologista do Grupo Sonhe, falando sobre o câncer coloretal, em destaque nesse março azul marinho, e com esse estudo preocupante do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, de que o Brasil pode ter, nos próximos 3 anos, um número médio de 53 mil brasileiros diagnosticados por ano com o câncer de cólon e reto. Doutora Gisele, alimentação, de que maneira a gente pode ficar de olho, cuidado para absorver aquilo que é necessário para proteger essa parte do nosso corpo? A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, tem uma recomendação de que o consumo de carne vermelha não ultrapasse meio quilo por semana. O brasileiro consome muito mais do que isso. Há uma forma de equilibrar com outros alimentos também para a nossa saúde não ser impactada? Existe. Assim, a gente sabe que tudo em excesso é veneno, né? A gente tem alguns estudos que mostram que talvez o consumo de carne vermelha em excesso, por causa do grupo M, que às vezes favorece ali uma inflamação no intestino, enfim, ela pode aumentar o risco. E aí a gente orienta que o paciente ele tenha uma alimentação balanceada. A gente sabe que tem um risco maior também no consumo de embutidos ou defumados. Então, linguiças, bacons, etc. Todos esses tipos de alimentação, eles também aumentam o risco de câncer. O que a gente orienta é que o paciente deixe uma dieta mais balanceada para o consumo proteico, né? Que às vezes o brasileiro ele consome muita carne pensando na proteína. E a gente sabe que tem outras vias de consumo de proteína, como carnes brancas. O que a gente tem que ter cuidado é que, às vezes, você vai consumir um peixe e faz um peixe na brasa, como churrasco, que aí você defuma o peixe e que também você aumenta ali o risco de câncer pelo alimento defumado. Ou a gente frita, né, o frango ou o peixe, que também tem muito óleo. Então, o que a gente tem que ter cuidado também não é só substituir, e a forma do preparo também é importante. Não é que não pode se consumir churrasco, mas você comer comida defumada todos os dias também vai aumentar o risco, por exemplo. Doutora, apesar do tabu, as alterações nas fezes, elas são sinais importantes a se observar? E que sinais a gente deve notar nas fezes durante o dia a dia? Sangramento nas fezes, a mudança do hábito intestinal é uma característica que é muito frequente. Por exemplo, o paciente ele evacua, ele vai ao banheiro todos os dias e ele passa a não fazer mais isso, ele passa a ficar mais constipado. Ou quando as fezes saem mais formatos de fita, ou elas saem, não saem o formato das fezes bem feito, às vezes o paciente tem mais diarreia, as fezes elas saem em bolinhas, por exemplo, que a gente chama de síbalos. Isso sempre tem que ser investigado para a gente entender por que essas fezes estão apresentando essa alteração do formato delas, né? Às vezes é um tumor ali que está fazendo com que, quando as fezes passem, elas fiquem mais estreitinhas, por exemplo. Então, isso é um sinal. Outro sinal, óbvio, é a perda de peso. Também, quando o paciente vai evacuar e parece que ele não evacuou completamente, a gente chama isso de tenesmo, parece que sempre tem alguma coisa ali,
o paciente sente como se não tivesse feito a evacuação completa. Aí sempre a gente também tem que ter cuidado para câncer de reto, por exemplo. Doutora, para a gente finalizar, exercícios físicos, eles podem também ajudar a proteger o nosso corpo, ou pelo menos atrasar a formação de uma doença como o câncer coloretal? Eles não podem, eles protegem. A gente já tem vários estudos hoje que mostram redução da incidência de câncer de colo reto em pessoas que fazem exercícios físicos moderados a intensos. E a gente tem mais informação. A gente sabe que pacientes que tiveram câncer de cólon e que estão em segmento também têm a maior chance de cura, ou seja, da doença não voltar, quando eles fazem exercício físico regular. A gente tem muito dado sobre isso, principalmente para câncer de colo e mama. Então, é essencial o exercício físico hoje e a gente já considera como forma de tratamento para os pacientes que já tiveram câncer, inclusive. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Gisele Rocha, médica oncologista do Grupo Sonhe, falando sobre este mês de março, o Março Azul Marinho, e a estimativa do Instituto Nacional do Câncer de que o Brasil pode atingir até 53 mil brasileiros diagnosticados com câncer coloretal por ano entre 2026 e 2028. Doutora Gisele, muito obrigado pelas suas informações, pela orientação a muita gente que está nos acompanhando agora. Uma boa semana para você, para toda a sua equipe, e espaço sempre aberto para a gente falar sobre a nossa saúde aqui na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, Heitor Inache. A gente está disponível online, nosso Instagram é @Grupo Sonhe, então qualquer dúvida, sigam lá, tem vários vídeos, novidades, e é um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é sempre nosso, conversando com a doutora Gisele Rocha, quando o quinto sinal marca 10h45 da